Boa noite. É sempre motivo de grande gratidão e alegria estar aqui. E hoje eu posso dizer que meu coração está mais alegre ainda, porque eu tenho minha mãe aqui presente, eu tenho minhas duas irmãs aqui presente, eu tenho meu cunhado aqui presente e eu tenho duas sobrinhas aqui presentes. Sou muito grato a Deus por Ele permitir e conduzir eles até aqui. Meus irmãos, olhando para o passado, nós podemos ver que muitas das decisões tomadas, se fossem diferentes, poderiam mudar hoje o nosso presente. Mas somente o arrependimento pelo pecado, ele pode mudar a nossa eternidade. Há um autor do século XVII que fala um pouco sobre esse assunto. Trata-se de John Bunyan. Bunyan esteve preso por 12 anos por pregar a palavra de Deus sem autorização. E durante esse período, ele escreveu vários livros, sendo o mais conhecido dele, O Peregrino, que conta a história de um homem chamado Cristão e sua trajetória até a cidade celestial. O livro, ele relata um sonho e inicia assim: deitei-me para dormir e dormindo tive um sonho. Vi um homem vestido de trapos, em pé em determinado lugar, com o rosto voltado para o lado oposto à sua própria casa, com o livro na mão e um grande fardo às costas. Olhei e o vi abrir o livro e lê-lo, e lendo, chorava e tremia, e já não se contendo em lágrimas, rebentou em um choro sentido, dizendo: o que devo fazer? O que devo fazer? Vestido com trapos das suas obras e carregando o fardo dos seus pecados. Cristão é um retrato de quem somos ou de quem éramos. Mas ele está com o seu rosto voltado para o lado oposto à sua casa. Ele se arrepende de estar naquele caminho e, ajudado por evangelista, começa a sua jornada em direção à porta estreita que levava até a cidade celestial. Em Mateus 7, nos versículos 13 e 14, Jesus diz que só existem dois caminhos: um caminho que leva à vida e um caminho que leva à destruição. A cidade que Cristão morava chamava-se Destruição. Nós já nascemos no caminho da destruição. Então nós devemos escolher se iremos permanecer onde estamos, ou se vamos percorrer o caminho do arrependimento, o caminho que leva à vida. Assim como o personagem Cristão iniciou sua jornada no caminho do arrependimento, João Batista clamava o povo a percorrer este caminho, pois ele levava a um encontro com Jesus. Para que a gente conheça esse caminho
eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 3, versículos 1 a 20. Lucas, capítulo 3, do 1 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíram para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostram arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhes perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite em que o Senhor nos permite abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Ó Deus, abre os nossos corações, Senhor. Ó Pai, que os nossos corações estejam prontos para ser morada permanente, Senhor, para a Tua palavra. E que o Senhor possa nos mostrar a necessidade de percorrer, Senhor, o caminho do arrependimento. Nos ajuda, Senhor.
nos ajuda a nos voltarmos, Senhor, para o Senhor Jesus. É assim que eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Lucas, ele inicia sua fala aqui situando João Batista no contexto histórico da época, inserindo na história aquele que iria anunciar o autor de toda a história. Lucas, ele cita Tibério César, talvez o governador, o imperador romano mais promíscuo. Tibério é aquele que tem o seu rosto na moeda quando Jesus fala, dai a César o que é de César. Ele cita também Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe e Lisânias. 5 governantes que dominavam e oprimiam o povo de Deus. Mas João viria para anunciar aquele que governa sobre todo o mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No campo religioso, havia 2 sumos sacerdotes, quando só deveria existir um. Os 2 haviam sido nomeados politicamente, sendo que Caifás ocupava o cargo, enquanto Anás havia sido deposto, mas ainda exercia influência. Em meio a falsos sumos sacerdotes, João viria anunciar o sumo sacerdote verdadeiro, aquele que nos leva à presença de Deus. Existia um caos político e religioso. O templo havia sido transformado em um comércio. E a religião era um instrumento político e de opressão. Há 400 anos, Deus não falava com o povo através de profetas. O comentarista Fritz diz que nas trevas do afastamento de Deus e da decadência moral, do desconsolo e da desesperança, precisamente nos aspectos políticos e religiosos, apareceu João. Como o significado do seu nome, Deus se compadeceu. Mas quem era João Batista? Tudo indica que ele tinha perdido os pais ainda na adolescência e buscou o isolamento e a preparação para o seu ministério no deserto. Conforme está escrito em Lucas 1,80, que diz, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Assim como na história de Israel, o deserto se tornaria novamente um local de arrependimento e graça. As cavernas da Judéia eram locais, refúgios refrescantes para aquele clima quente. Ele se alimentava de gafanhotos que eram moídos, possivelmente moídos, após serem secos, formando um pó amargo, que era misturado ao mel das abelhas, e esse era um dos alimentos seus. Vestia-se de peles de camelo, que ajudava a manter a temperatura nas noites frias. Lucas, no versículo 2, deixa claro que João Batista era um profeta de Deus, quando ele usa a frase, veio a palavra do Senhor a João. Esse era um termo comumente usado no Antigo Testamento para descrever quando a palavra de Deus era recebida por profetas. E em Lucas 7:28, o próprio Jesus falou,
que entre os nascidos de mulher não há maior profeta que João Batista. Mas o que João veio fazer? Qual era a sua missão? No versículo 3, Lucas fala que ele percorreu toda a região do Jordão. Quem me conhece sabe que eu gosto de correr. Eu pensei logo em dar uma volta pelo Jordão, correndo. Mas não ia dar. São 220 quilômetros de extensão. É a gente ir para Santo André e voltar. E João fez esse percurso pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Ele pregava que o povo havia se afastado de Deus e precisava retornar ao Senhor, se voltar novamente para o Senhor, percorrendo o caminho do arrependimento. No versículo 4, Lucas cita a profecia, o cumprimento da profecia de Isaías, para revelar aqui qual era a missão de João Batista, para o que ele havia sido chamado por Deus. Diz, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. João havia sido chamado para nos levar a um encontro com Jesus. Mas para isso era necessário preparar o caminho. E esse caminho era o caminho do arrependimento. O próprio Deus falou através de um anjo a Isabel, mãe de João, que a missão de João Batista era conduzir o povo no caminho do arrependimento. Como está escrito em Lucas 1,16, diz, ele faria retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus. Ou seja, ele iria levar o povo a se arrepender e a se voltar novamente para Deus. Mas o que é necessário para percorrer o caminho do arrependimento? A primeira coisa, ela está subentendida no texto de Lucas, mas fica mais clara em Mateus 3:6, que diz: confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Eram batizadas por João no Rio Jordão. Então era necessário que houvesse confissão de pecados. Não tem como mudar de caminho sem reconhecer que está no caminho errado, sem reconhecer que é um pecador. Muitas vezes, a gente está em uma viagem, indo para algum lugar, quando de repente a gente percebe que não era para passar por aquele determinado local. Ou que era para a gente passar por um ponto e a gente não passou. Então, a gente se dá conta, a gente pensa, eita, errei o caminho, estou no caminho errado. E se você tiver com a mulher de lado, ela vai logo perguntar, está tudo bem? E você, para não dizer que errou o caminho, vai dizer, não se preocupe, está tudo sob controle. Eu costumo errar muito dentro da cidade. Às vezes, conversando com alguém, eu passo ali do ponto e vou embora, pego outro caminho. Ou então, quando eu começo a viajar nos meus próprios pensamentos, saio da rota e vou embora. Mas essa percepção do caminho errado em uma viagem vai permitir que a gente retorne para o caminho correto. Vamos dar uma pausazinha, né?
Tem até meia-noite, não tem problema. Como eu estava dizendo, essa percepção do caminho errado vai permitir que a gente retome o caminho certo. Mas, na vida, essa percepção do caminho errado na nossa vida vai nos tirar do caminho da morte e nos levar ao caminho da vida. Na história de Cristão, ele percebe que estava na cidade da destruição. E então fala para a esposa e filho: tem uma informação segura de que nossa cidade será queimada com o fogo do céu. Ele vê que estava no caminho errado, que não poderia permanecer ali, que estava condenado. Então ele cai em choro. John Ryan fala que é preciso que reconheçamos os nossos pecados, choremos por causa deles, os abandonemos e deles nos enojemos. O versículo 4 fala que o clamor de João era: preparem um caminho para o Senhor. Mas não tem como eu preparar um caminho sem reconhecer, sem perceber que existem problemas no caminho e barreiras a serem superadas. Hernandes Dias Lopes fala que João Batista era o engenheiro de trânsito do reino. Se ele era o engenheiro, nós somos os trabalhadores, porque ele nos chama, ele diz: preparem. Ele nos chama a preparar um caminho para o Senhor, a pavimentar a estrada para a chegada do Messias. Não um caminho físico, mas um caminho espiritual, um caminho no nosso coração. No livro Peregrino, quando o personagem evangelista pergunta a cristão se ele está vendo a porta estreita que levava à cidade celestial, ele diz que não. Ele não consegue ver aquela porta, porque existiam muitas barreiras a serem superadas. No versículo 5, Lucas cita vários obstáculos: vales, montanhas, colinas, estradas tortas, caminhos acidentados. Nossos corações estão tomados por vários obstáculos resultantes do pecado. Naqueles tempos, quando o rei ia fazer uma viagem, ele mandava uma comissão à sua frente para preparar o caminho. Montes precisavam ser nivelados, vales aterrados, caminhos tortos deveriam ser endireitados. O pastor Hernandes diz que o verdadeiro arrependimento remove os montes da soberba, aterra os vales do desespero, endireita os caminhos tortos do pecado e da hipocrisia e coloca no lugar todas as áreas da vida que estão fora do propósito de Deus. O versículo 6 diz que toda a humanidade verá a salvação, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Há uma condição aqui: somente após a retirada dos obstáculos que estão presentes no caminho e que formam bloqueios, é possível ver a salvação de Deus, é possível ver Jesus. É preciso olhar para a nossa vida, olhar para as nossas ações, olhar para o nosso coração e saber se ainda estou no caminho errado. Ainda existem pecados que são obstáculos no caminho do nosso coração,
Já reconhecemos que estávamos no caminho errado e que somos pecadores. Esse é o primeiro passo para deixar o caminho que leva à morte e entrar pelo caminho que leva à vida. Porém, nós não podemos mudar de caminho e continuar com as mesmas práticas, com a mesma vida. Assim, a segunda coisa necessária para trilhar o caminho do arrependimento está no versículo 8, que diz: deem fruto que mostra o arrependimento. Então é necessário produzir frutos do arrependimento. O comentarista Lawrence Richard diz que a palavra grega para arrependimento, metanoia, pede uma mudança radical de mente e coração. Uma mudança que resultará num estilo de vida radicalmente diferente. Se a nossa vida não mostra frutos do arrependimento, possivelmente esse não ocorreu verdadeiramente. Não houve mudança de mente e coração. O que devo fazer? Essa foi a pergunta de cristão. A resposta de evangelista foi para ele caminhar no novo caminho, mudando assim suas atitudes. Dos versículos 10 ao 14, temos esse mesmo questionamento a João. Multidões, publicanos e soldados perguntavam: o que devemos fazer? Então João os chama a dar frutos que mostrem uma mudança de comportamento, pois eles são uma evidência de um verdadeiro arrependimento e da salvação. Primeiro ele faz uma recomendação geral à multidão, para pensarem no próximo e serem generosos. Ele diz, a recomendação é para que repartam a sua túnica e o alimento. Depois ele faz duas recomendações a grupos específicos, orientando-os a deixarem de serem gananciosos e desonestos. Aos publicanos, que exploravam o povo através da cobrança de impostos, disse para não cobrar além do que era exigido. E aos soldados que ameaçavam o povo para obter dinheiro, João respondeu para não extorquirem nem acusar falsamente, mas para se contentarem com seu próprio salário. Grant diz que a preocupação com as necessidades dos outros e a justiça social estão no centro da ética que Deus exige. A posse e a ganância são dos maiores sinais de uma vida dedicada ao pecado e a si mesmo. Jesus disse em João 15:5 que ele é a videira e nós somos os galhos, os ramos. E aquele que está nele dá bons frutos. E esses frutos se referem à prática da palavra de Deus, de forma que a nossa vida reflita que a gente está ligado ao Senhor Jesus. Ao se despedir de cristão, evangelista deixa um importante alerta para ele conseguir chegar ao seu destino final. Ele diz: fuja da ira vindoura. No versículo 7, João passa a profetizar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele dizia às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Mateus, no capítulo 3, ele detalha que essa repreensão de João era direcionada a um grupo específico, aos fariseus e saduceus, que falavam uma coisa e viviam outra.
As víboras do deserto eram serpentes que se disfarçavam em meio à areia, passando despercebidas. Mas João alerta que eles não poderiam enganar Deus e não poderiam fugir do juízo do Senhor. Em Mateus 23, do 27 e 28, Jesus alertou sobre os fariseus e os doutores da lei, dizendo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Aqueles homens viviam de aparência. Era como uma fruta com a casca limpa e brilhante, mas que por dentro está podre. As suas vidas e as suas atitudes não demonstravam uma mudança real. Achavam que por serem descendentes de Abraão eram salvos. Mas nós sabemos que a salvação não vem por descendência. Não é porque meu pai é cristão que eu vou nascer cristão. Também não é porque eu frequento uma igreja que eu estou salvo. Mas somente por Jesus nos tornamos herdeiro do Pai. No versículo 17, a figura usada é a eira. Diz: ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O agricultor levava sua colheita para a eira e lá separava o trigo da palha. A eira normalmente era localizada em um local alto, onde o vento batia, tinha ali o chão, um chão batido, e então com a pá o agricultor começava a jogar aquela colheita para cima, de modo que a palha era levada pelo vento e permanecia ali apenas o trigo. Assim o Senhor Jesus também irá separar aqueles que realmente são seus daqueles que apenas aparentavam serem seus. Aqui o fogo é usado no sentido de juízo, do instrumento de Deus para executar sua justiça. Separados do trigo, a palha será lançada para queimar eternamente. Da mesma forma, o versículo 9 fala que a árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Jesus conhece os nossos corações. Ele sabe quem o ama. Ele sabe quem é trigo e quem é palha. Nós estamos dando frutos dignos de arrependimento? Será que a nossa vida mostra metanoia, mudança de mente e coração? Somos trigo ou somos palha? Mas não tem como reconhecer que sou um pecador e que estou no caminho errado, nem mudar de vida e passar a dar frutos de arrependimento sem nascer de novo, sem passar pelo batismo do fogo e do Espírito, conforme a gente vê no versículo 16. Então, o último ponto para percorrer o caminho do arrependimento, na verdade, é o primeiro. É necessário primeiro ter um encontro com Jesus. Quando eu tenho um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus,
é que reconheço que sou um pecador e estou no caminho errado. Sem o seu agir, apenas com o seu agir, é que eu posso mudar as minhas atitudes e dar frutos. Eu não posso ver sem a verdadeira luz. Nem posso dar fruto sem estar ligado à videira verdadeira. Charles Spurgeon, ele diz que o arrependimento não te fará ver Cristo, mas ver Cristo fará com que te arrependa. O arrependimento não te fará ver Cristo, mas ver Cristo fará com que te arrependa. Cristão, ele só viu que estava na cidade da destruição ao ler o livro, esse livro, o Evangelho da Salvação, as boas novas do Senhor. No versículo 15, vemos que o povo vivia em uma expectativa da vinda do Messias, perguntando no próprio coração se João não era o Messias. Mas ele reconhece sua limitação e a supremacia de Cristo, afirmando que viria alguém superior. Ele diz: aquele que é mais poderoso do que eu, que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. E aqui é uma referência ao mais humilde serviço de um escravo, que era curvar-se ao seu senhor e retirar o seu calçado. E ele diz que não é digno nem do mais simples servir. João fala ainda que seu batismo era simbólico, mas que o Senhor viria proporcionar um novo nascimento, um batismo com o fogo e com o Espírito Santo, que purificaria e capacitaria. No versículo 18, fala que João, ele exortava e apresentava as boas novas. Ele não só repreendia, mas também apresentava esperança ao pecador. Apresentava Jesus como Salvador. Ele pregava, ele preparava o povo para o encontro com Jesus. Como disse Hernandes Dias Lopes, o papel de João era apresentar Jesus e sair de cena. Ele era a voz, mas não era a mensagem. Ele testificava da luz, mas não era a luz. Ele apontava para o Cordeiro de Deus, mas não era o Cordeiro. Ele testemunhava da vida, mas não era a vida. Se você não teve esse encontro, precisa ter, pois é por meio dele que o arrependido encontra salvação e vida. Se já tivemos, então é de se esperar que a nossa vida, a gente esteja dando bons frutos e reconhecendo os nossos pecados. Então devemos fazer como João, que conduzia outros para esse encontro, mesmo sabendo que isso poderia custar a sua vida. Assim como também John Bunyan fez. Mesmo sabendo do perigo, ele não deixou de pregar sobre arrependimento, sobre o Senhor Jesus. No versículo 19, diz que João não deixou de repreender e mostrar os erros de Herodes, que havia tomado para si a mulher do seu irmão. Mas mesmo sabendo dos riscos, ele não deixou de pregar. João, ele enfrentou a morte para anunciar a vida. O caminho do arrependimento
passa por confissão de pecados, frutos do arrependimento e um encontro com Jesus. João, ele trilhava e conduzia o povo a um encontro com o Rei, com o Salvador, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é um encontro inevitável daqueles que escolhem o caminho do arrependimento. No livro Peregrino, quando o personagem cristão chega aos pés da cruz, o fardo que carregava as costas cai. No caminho do arrependimento, temos um encontro com o Senhor Jesus crucificado. E assim como cristão, nosso fardo, cheios de pecados, cai aos pés da cruz. E somos lavados no sangue do Cordeiro. E, enfim, podemos caminhar junto com o Senhor em direção à cidade celestial. No caminho do arrependimento, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que se renderam a Cristo e passa a conduzir suas vidas. No caminho do arrependimento, encontramos com Deus, não para sermos condenados, mas para, através do sacrifício de Cristo, encontrarmos paz com Ele e podermos chamá-lo de Pai. Talvez, se Evangelista estivesse aqui, talvez se João Bânia estivesse aqui, talvez se João Batista estivesse presente nesta noite aqui, eles clamassem: fujam da ira vindoura e escolham o caminho do arrependimento, pois nele encontramos com Jesus, o nosso Redentor. Amém. Ó Senhor Deus, ó maravilhoso Pai, ó Deus, obrigado porque o Senhor não se esquece, Pai, da gente. Obrigado porque o Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ó Deus, nós estamos vestidos de trapos, Pai. Mas pelo amor do Senhor Jesus, nós podemos chegar até Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, em todos os momentos, ó Pai, estar transformando, Senhor, as nossas vidas. Ó Deus, que a gente tenha realmente uma mudança de mente e coração. Ó Deus, que a gente entenda que nós nascemos no caminho da destruição e que precisamos do Senhor Jesus para trilharmos, para caminharmos até o Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a manifestarmos, Senhor, sempre o arrependimento. Ó Deus, nos ajuda, Pai, através de Ti, a gente possa dar frutos que mostrem uma mudança realmente, Deus. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Ó Senhor Jesus, Tu és, Senhor, a videira verdadeira. Ó Senhor, transforma cada um, Pai, aqui presente. Ó Deus, que aqueles que não Te conhecem, Senhor, ainda,
aqueles que não chegaram, ó Pai, ao pé da cruz, Senhor. Que eles possam fazer, Senhor, isso essa noite. Que eles possam se render ao Senhor e ver os seus pecados, Senhor, caírem. Ó Deus, cuida, Senhor, de cada um. É assim que eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.